Olá, eu me chamo Pamela, tenho 24 anos e estou concorrendo a uma vaga de analista de atendimento. Bom, vou falar um pouco sobre as minhas experiências profissionais e também sobre a minha área de formação acadêmica. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos de idade em uma empresa de fast food como atendente de caixa. Era uma empresa próxima da minha casa, em um shopping. Eu fiquei cerca de um ano nessa empresa. Quando eu saí, eu comecei a trabalhar numa empresa de telemarketing como atendente e eu fazia vendas de assinaturas de revista por telefone. Eu fiquei nessa empresa cerca de 8 a 9 meses, porque foi mais ou menos a época que eu estava concluindo o meu ensino médio. Assim que eu concluí o ensino médio, eu decidi dar um tempo, ficar um pouco sem trabalhar e me dedicar aos estudos. Prestei algumas provas e passei na prova da ETEC. Eu fiz o curso técnico de secretariado executivo bilíngue. É um curso que abrange toda a parte de gestão de escritório, todo o suporte à direção, também básico de inglês e espanhol, praticamente isso. Durante os 2 anos que eu fiz o curso técnico, eu fiquei atuando na área de secretariado, fazendo estágios. Quando eu concluí o curso técnico, eu decidi que eu queria voltar para atendimento ao cliente. Então, eu voltei a trabalhar em algumas áreas de televendas, trabalhei com pesquisa, voltei a trabalhar com recepção, trabalhei na recepção de um hospital. Depois eu trabalhei em uma construtora imobiliária como atendente de saque. Nós fazíamos suporte à área financeira e jurídica da empresa. Depois eu trabalhei como área de apoio técnico em uma rádio. Nós fazíamos todo o apoio aos radialistas, locutores, atendíamos ouvintes, selecionávamos pautas, esse tipo de coisa. Eu voltei para a recepção novamente, que foi minha vaga minha área de trabalho mais recente. Bom, eu sou no segundo semestre de nutrição. A área que eu mais me identifico para trabalhar sempre foi a área de atendimento ao cliente, porque eu acho que é uma área que, por ser impessoal, o cliente acaba criando algumas barreiras. E isso faz com que a gente diariamente tenda a nos forçar a sempre superar, porque para quebrar essas barreiras com o cliente, então a gente tem que sempre buscar o melhor atendimento, o melhor diálogo, tá sempre se superando para poder ter uma boa estrutura com o cliente. E é uma coisa que eu me identifico bastante, isso de superar obstáculos, passar por falhas, conseguir contorná-las, conseguir passar por elas sem deixar nenhum tipo de prejuízo e aprender com tudo isso. Então acho que o atendimento ao cliente é uma área que ele te força a estar sempre em aprendizado e isso é muito bom. A área que eu menos me identifiquei foi a área de fast food, porque apesar de também ser uma área em que te força o crescimento, te faz com que você consiga aprender cada dia mais a lidar um pouco com o ser humano, ela é uma área que infelizmente acaba ficando às sombras e sofre muito preconceito. Então as oportunidades de crescimento acabam ficando escassas. Uma vez que eu tive que passar por uma falha no ambiente de trabalho foi quando eu trabalhava na imobiliária construtora e nós trabalhávamos paralelo com um setor chamado contratos, que era quem fazia todo o recebimento do cliente, tanto o cliente que já quitou o empreendimento, quanto que estava financiando, ou o cliente que já tinha o empreendimento, enfim, eu fazia todo o suporte da documentação. Nós intermediávamos esse contato entre o cliente e o setor. Uma vez eu atendi um cliente e ele me informou que alguns prazos dele estavam para vencer e que a documentação dele ainda não tinha sido encaminhada para cartório e nós não sabíamos o motivo do contrato do cliente ainda não ter sido encaminhado para cartório. Então eu verifiquei junto aos setores e descobri que o setor de contrato acabou perdendo essa documentação e o cliente já estava em cima do prazo para poder escriturar a unidade, então a gente teve que correr contra o tempo para conseguir solucionar o problema do cliente. Eu fiquei 2 semanas em contato com o cliente direto, peguei toda a documentação novamente assinada pelo cliente, encaminhei toda a documentação para o setor responsável, recolhemos todas as assinaturas necessárias, reenviamos para o cartório, conversamos com o cartório para ver se tinha como fazer alguma coisa em relação aos prazos e finalizando a gente acabou conseguindo, não teve nenhum problema com a parte da escritura do cliente, o cliente conseguiu escriturar sem problema nenhum, pegou a unidade dele sem ter nenhuma alteração nos prazos, então acho que foi uma vez em que eu aprendi muito porque eu tive que
trabalhar sob a pressão dos prazos, a pressão do contato direto com o cliente todos os dias por telefone, e-mail, chat. Então eu acabei criando um vínculo com aquele cliente para que ele sentisse credibilidade necessária em mim para que eu pudesse solucionar o problema dele, mesmo não sendo da minha área, porque eu acabei fazendo um serviço que seria da parte de contratos. Então eu acho que isso, por mais que tenha sido uma falha, acabou me fazendo crescer muito como profissional, principalmente em relação ao trabalho sob pressão, trabalho sobre prazos e ao interagir ainda mais com o cliente. Então, com tudo isso, eu espero que vocês absorvam. Eu acredito que eu tenho muito a agregar para a empresa, da mesma forma que a empresa tem muito a me oferecer. É uma empresa que eu me identifiquei bastante por ser uma área que eu gosto. Então, é isso. Eu agradeço e bom dia.